Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. E no programa de hoje nós vamos falar de um aviso, um recado da China para o mundo. Eu vou comentar da produção de soja aqui no Brasil, vou falar também do mercado das carnes, de frango, suína e bovina. Você vai ver como estão a produção de sorgo aqui no Brasil e a produção de trigo lá na China, as culturas em ritmo de crescimento. Vou conversar com Leonardo Gadia. Ele é engenheiro eletricista e gerente geral de negócios de energia solar da empresa Pivô. E nós vamos falar do crescimento do setor de geração de energia solar, que cresceu aqui no país 83% em apenas um ano. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre um aviso, um recado da China para o mundo. E esse recado é um sinal de alerta de que a economia global, segundo o governo chinês, está em desaceleração. Os indicadores econômicos chineses sobre a balança comercial mostraram perda de tração das exportações no mês de abril, lançando luz sobre um cenário sombrio no restante do mundo. Mas não foi só a demanda externa por produtos chineses que desacelerou. As importações do país asiático frustraram as expectativas de recuperação e caíram ao nível mais baixo em 12 meses. Ou seja, o consumo doméstico também está fraco. Aliás, essa percepção ela foi reforçada pelos dados de inflação, enquanto o índice de preços ao consumidor chinês subiu ao ritmo mais lento em mais de 2 anos no mês passado. A deflação na porta das fábricas se aprofundou. Essa sequência de dados ruins mostrou sinais crescentes de desaceleração econômica e não apenas na China. De um lado, o fraco aumento dos preços ao consumidor reforça os sinais vindos dos dados comerciais, sugerindo que o consumo dos chineses segue muito baixo. De outro, a queda do índice de preços ao produtor destaca a perda de tração nas fábricas e, portanto, da demanda no mundo. Dadas as perspectivas negativas para o exterior, as exportações vão cair ainda mais até chegar no fundo do poço. Pelo menos é o que prevê a Capital Economics. E agora vamos comentar sobre a produção de soja aqui no Brasil. Em uma demonstração notável de proeza agrícola, a produção de soja atingiu níveis sem precedentes na temporada 2022-2023. E de acordo com os últimos dados do Relatório de Produção Agrícola Mundial do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, o Brasil deve atingir uma safra recorde de 155 milhões de toneladas de soja, representando um aumento de quase 20% em relação à produção do ano anterior. E esse aumento significativo na produção de soja é atribuído às condições favoráveis de cultivo e áreas de cultivo expandidas. A área colhida de soja na safra brasileira 22-23 está estimada em 43,7 milhões de hectares, apresentando um aumento de 5% em relação à safra anterior. Apesar dos números consistentes do mês anterior, essa expansão da área plantada, ela representa o entusiasmo dos agricultores e o compromisso do país em atender à crescente demanda mundial por soja. Impressionantemente, o rendimento médio da soja no Brasil está projetado para atingir 3,5 toneladas por hectare, marcando um aumento de 13% em relação aos números do ano passado. E este aumento no rendimento é uma prova dos avanços tecnológicos e das melhores práticas agrícolas empregadas pelos agricultores brasileiros.
E agora eu vou comentar do mercado das carnes de frango, suíno e bovina. Segundo os resultados preliminares da Estatística da Produção Pecuária, divulgação pelo IBGE, o abate de bovinos cresceu 4,7%, o abate de frango subiu 4,8% e o abate de suínos teve uma alta de 3,5% no primeiro trimestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. No entanto, em relação ao quarto trimestre do ano passado, o abate de bovinos registrou uma queda de 2,4%, enquanto o abate de frangos e suínos apresentou um aumento de 2,2% para o frango e 1,8% para os suínos. No total, foram abatidos 7.320.000 bovinos, 14 milhões de suínos e 1,6 bilhão de frangos no primeiro trimestre. A produção de carcaças de bovinos atingiu 1.900.000 toneladas, representando um aumento de 3% em relação ao mesmo período de 2022. Porém, uma redução de 6,5% em comparação ao último trimestre do ano passado. Já a produção de carcaças de suínos, ela chegou a 1.290.000 toneladas, um aumento de 3,5% em relação ao primeiro trimestre do ano passado e um incremento de 1,3% em relação ao quarto trimestre do mesmo ano. Já a produção de carcaças de frango totalizou 3,4 milhões de toneladas, registrando um aumento de 6,4% em relação ao primeiro trimestre de 2022 e um incremento de 3% em comparação ao trimestre anterior. E agora você vai ver como está o mercado do sorgo. A estimativa da produção do sorgo para abril deste ano foi de 3,5 milhões de toneladas, aumentos de quase 15% em relação a março e de 23% frente ao ano passado. Tais aumentos, eles têm acontecido pelo ganho de áreas cultivadas ante 2022, principalmente em Minas Gerais, que cresceu quase 37%, e Goiás cresceu quase 10%. Frente a março, somente a região sudeste foi responsável por 40,3% da produção nacional e o centro-oeste, com participação de 48,8%, revisaram as suas produções esperadas. O centro-oeste indicou o aumento de quase 7% na produção e de 6,9% na área, com redução de 0,2% no rendimento médio, devido à queda registrada em Goiás de 0,4%, que é o maior produtor nacional, com 1.300.000 toneladas. Na região sudeste, o aumento de área plantada foi de 28%, sendo a produção distribuída por Minas Gerais, 1.100.000 toneladas, São Paulo, 300.000 toneladas. E agora vamos falar um pouquinho sobre produção de trigo. Só que essa produção é lá na China e essa produção está em ritmo crescente. A China, ela está projetada para atingir um novo auge na produção de trigo da safra 2023-2024, de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. A agência estima que a produção seja um recorde de 140 milhões de toneladas, um aumento de 2,3 milhões de toneladas, ou aproximadamente 1,7% em relação ao ano passado, e um aumento significativo de quase 4% em relação à média de 5 anos, de 134,8 milhões de toneladas. Estima-se que a área de cultivo de trigo atualmente aumente ligeiramente em relação ao ano anterior, expandindo para 23,6 milhões de hectares, um aumento sutil de 81 mil hectares, ou aproximadamente 0,3%,
em relação aos 23,5 milhões de hectares do ano passado. Além disso, o Departamento de Agricultura americano prevê um rendimento recorde de quase 6 mil toneladas por hectare, uma melhoria em relação ao rendimento do ano passado, que foi de 5.800 toneladas por hectare. A safra de trigo de inverno, que constitui 95% da produção total do trigo da China, está atualmente em um estágio avançado de maturidade e enchimento de grãos. E agora vamos falar um pouco sobre o mercado da carne bovina. As exportações totais de carne bovina, que são produtos in natura e também produtos processados, tiveram queda de 43% na receita e de 25% no volume no mês de abril. O cenário é consequência da diminuição das importações da China e também de outros clientes importantes, como o Chile e o Egito. Em abril do ano passado, o Brasil arrecadou 1 bilhão e 100 milhões de dólares no mesmo mês de 2023, foram 626 milhões de dólares. Em volume, a queda foi de 186 mil toneladas em abril do ano passado para 140 mil toneladas agora, em abril deste ano. E os preços médios de abril caíram de 5.916 toneladas em abril para 4.455 toneladas em abril deste ano, uma queda de 24,7%. De janeiro a abril do ano passado, a China garantiu receitas de 2 bilhões e 200 milhões de dólares, comprando 344 mil toneladas de janeiro a abril de 2023. A receita foi de 1 bilhão 326 milhões de dólares e a movimentação de 269 mil toneladas. No acumulado deste ano, as exportações totais somaram uma receita de 2 bilhões e 800 milhões de dólares e um volume de 639 mil toneladas. No ano passado, a receita dos primeiros 4 meses foi de 3 bilhões e 900 mil dólares e a movimentação de quase 730 mil toneladas, o que significou uma queda de 28% nas receitas e 12% no volume. Já no quadrimestre, os preços médios de 2022 foram de 5.486 dólares para 4.500 dólares agora, neste ano, uma queda de 18%. E depois do intervalo, eu vou conversar com Leonardo Gaddia. Ele é engenheiro eletricista e gerente geral de negócios de energia solar da Pivô. E nós vamos falar do crescimento do setor de geração de energia solar aqui no Brasil, que cresceu 83% em um ano. O programa Agronegócio volta depois do intervalo. Você vai ver no Jornal do Meio-Dia que senador Canedo promove feirão do emprego com 2.000 vagas. A ação acontece na Praça Criativa nesta sexta-feira. Filhotes de lobo-guará nascem no Zoológico de Goiânia e, claro, tem matéria especial no JMD. Vem com a gente, Goiás, comigo, Lucílio Macedo e toda a equipe. A sexta-feira é dia de INSS. Mande agora seu WhatsApp no 985 19 7000. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia a serviço da pecuária brasileira. Pivô, máquinas agrícolas e sistemas de irrigação. Europoços artesianos. Poços com até 800 metros de profundidade. Nutroeste, nutrição animal, tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto, pastagens com raízes profundas. Canal TV Agro, o canal do agronegócio.
Chegou a sua vez. Raça forte na Vesa. Toda linha Ranger com taxa zero e em até 24 vezes. E desconto de até R$60 mil. E mais, Ranger automática completa por R$199.900. Isso mesmo, banco de couro, estribos laterais e 7 airbags por R$199.900. É a líder de vendas com desconto de até R$60 mil e taxa zero. E ainda, Maverick motor de 253 cavalos e Territory Titanium com taxa zero em 24 vezes. Corra pra Navesa. Essa mensagem diz respeito a você que rala, que se dedica e quer um Brasil melhor. Um Brasil que respeite a sua força e capacidade de liderar e produzir. Que respeite o seu direito de ir e vir sem medo. O seu direito de se sentir segura e acolhida para seguir em frente. E que entende que esse respeito precisa ser exercido e defendido todos os dias. Só teremos um Brasil melhor com respeito às mulheres. Brasil, união e reconstrução. Diversão, belos lances, golaços e muita informação. Eu tô curioso, hein? Vamos curtir junto? Tem SBT Esportes. Na tela do SBT. Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. A delícia que é o nosso café de todos os dias. Puríssimo. Senar Goiás, a maior escola da terra. Nós estamos de volta e agora vamos comentar sobre água. Precisando de água na sua propriedade, a Europoços Artesianos, ela tem a solução. A Europoços é uma empresa especializada em perfurações de poços artesianos, tem uma equipe de profissionais altamente qualificada, presta serviços com qualidade e rapidez, faz perfurações em até 24 horas. Equipamentos de última geração e tecnologia, perfurações de até 800 metros de profundidade. E ela atende em todo o estado de Goiás. Tire suas dúvidas pelo WhatsApp 62 99620 8858. Ou então fale com meu amigo Junismar. Ele vai dar a melhor assessoria. Europoços Artesianos, nessa você pode confiar. E agora eu vou conversar com Leonardo Gadia. O Leonardo, ele é engenheiro eletricista e ele é o gerente geral de negócios de energia solar da empresa Pivô. E nós vamos falar do crescimento do setor de geração de energia solar aqui no país, que cresceu em uma média de 83% em um ano. Leonardo Gadia, mais uma vez, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Antônio, obrigado pelo convite. É um prazer tê-lo aqui para falar de um tema interessante. E parece que energia fotovoltaica é um caminho sem volta, né? É um caminho sem volta, né? É o futuro que já está aí. Que já está, né? E cada vez mais vai se tornar comum, né? Hoje já não é nenhum diferencial, né? Já é o dia a dia mesmo de quem está economizando com energia. E o que a gente pode perceber é que o setor agropecuário brasileiro, ele parece que está bem adepto a essa tecnologia, né? Com certeza. O setor agropecuário hoje ele tem uma noção muito boa de redução de custos, né, de aumento de margem de lucro. Então, cortar esse custo com energia elétrica faz parte aí da gestão, né, de um empreendedor do agro. Inclusive, quando eu trouxe o Leonardo aqui pela primeira vez, ele falou, inclusive, da implantação de sistemas de energia solar para irrigação pivô central. Quer dizer, é um fato que já está acontecendo, está aí no campo, e a cada dia que passa, pode ter certeza absoluta que é crescente a utilização dessa tecnologia que é a energia fotovoltaica, aquela que vem do sol. Bom, Leonardo, eu queria perguntar para você o seguinte: perfil ideal do cliente. Perfil ideal do cliente para implantar um sistema de energia solar. O perfil ideal de cliente é o nosso empreendedor que possui um grande gasto com energia elétrica, né? Então, se ele tem ali silos, se ele tem grandes gastos com irrigação de energia, com algodoeiras, né? Bombeamentos constantes, se ele tem alguma necessidade... Armazém para grãos, né, com secagem. Se ele tem o uso crítico de energia elétrica, ele vai necessitar de alguma forma abater esse custo com energia, né? Então, esse é um perfil que é muito interessante. Então,
Às vezes ele tem pivôs conjugados, em que ele tem que revezar a irrigação, então ele tem que irrigar todo dia, seja uma parte, seja outra parte, ou com revezamento de irrigação por limitação de carga elétrica. Então, assim, tem muita oportunidade de redução de custo aí com energia fotovoltaica. Por exemplo, um pacote de benefícios. Pacote de benefícios para quem quer implantar um sistema de energia solar. Os benefícios da energia solar você tem, né? Redução de custos com energia. Se você reduz custo, você consequentemente eleva a margem de lucro. Né? Você tem rendimentos acima da inflação. O seu milímetro irrigado de dia fica igual ao do horário reservado quando você tem um incentivo, né, como irrigante. Você foge aí de impostos, você foge de bandeiras tarifárias. Você consegue aí ter uma estratégia elétrica de baixo custo, de acordo com o seu cenário. Né? Tem previsibilidade, confiabilidade elétrica. Você passa a gerar crédito de CO2 para o mercado de carbono, né? E, além de tudo, você ainda consegue ter informações gerenciais, informações de acompanhamento aí de como que está a sua operação elétrica. E só como curiosidade, hoje, quando a gente fala em energia solar voltado para o meio ambiente em relação ao carbono, vamos dizer assim, só para você ter uma noção, está se pensando em fazer uma tarifa de ajuda ao produtor, aquele que consegue, por exemplo, eliminar ou reduzir a quantidade de CO2 via meios como a implantação do sistema solar, em torno de o produtor poderia receber até $70 por tonelada de CO2 retirada da atmosfera. Então é um negócio aí que parece que não tem mais volta. É uma coisa que está acontecendo já em alguns países e com certeza absoluta vai acontecer aqui também no Brasil. E a energia fotovoltaica, essa que você coloca na sua propriedade, na sua casa, seja lá onde for, é uma energia que vai sair bem mais barata, bem mais em conta. É no caso de um investimento superior à inflação, né, que a gente tem. Muito superior. Muito superior, né? Com certeza. É um investimento que, se você olhar aí o histórico de inflação do Brasil aí nos últimos anos e o histórico de crescimento da energia, seja para a indústria, seja para residências, você vê que realmente a inflação da energia é um indexador que puxa a inflação para cima. Né? Então, da composição da inflação como um todo, a inflação da energia sempre é algo que puxa para cima. E aí, por exemplo, você vê aí que desde 2014, quando a gente teve aquele represamento da tarifa de energia, né, do governo Dilma, para até agora a gente chegou a ter mais que o dobro de inflação da energia em relação ao outro indexador, né, da inflação brasileira. A energia solar, quando a gente implanta, independente da quantidade de placas, da quantidade de geração de energia que será gerada quando a gente implanta um sistema desse, geralmente a gente consegue pagar o investimento mais ou menos assim com quanto tempo? Olha, varia um pouco do perfil de consumo, Sim. Né? Então, por exemplo, tem clientes que têm, por exemplo, tarifa como B optante. Às vezes ele é alimentado em alta tensão, mas ele opta por ter uma tarifa de B, como se fosse do grupo B, e não paga demanda. Para esses casos aí, o payback vai em 2 anos e meio. Agora, se é do grupo A, dependendo do perfil de consumo, ali em torno de 4 anos, 4 anos e meio, é uma média boa de quem tem investido com isso. Bom, então ele pode ficar tranquilo que ele geralmente não passa de 5 anos para pagar o investimento. Sim. É meio difícil. Assim... Quer dizer, é claro, depende também da situação de cada um. Se você tiver aí 10 pivôs centrais, por exemplo, é uma quantidade enorme. Mas uma média normal, geralmente um produtor rural aí, na média geral, tem até 3 pivôs, numa média. Sim, Isso vai muito assim, por exemplo, se o produtor opta por ter 3 safras no ano, então ele tem uma oportunidade a mais de ter mais economia. Entendi. E aí ele encurta o tempo de payback. Se ele tem uma estratégia de 2 safras por ano, acaba que ele tem menos oportunidades de recuperar esse capital investido, né? E aí alonga um pouco o payback. Entendi. Mas na base ali de 3 safras por ano, trabalhando bem, por exemplo, a safra do feijão, que demanda muita irrigação, né? Então é muita oportunidade de recuperação de investimento, né? Então isso varia, mas em torno aí de
4 anos, né? Para quem é do grupo A, ou 2 anos e meio para quem é B optante, é uma boa referência. Leonardo, você é o responsável gerente geral de negócios de energia da empresa Pivô. Sim. A empresa Pivô é considerada hoje aí uma das maiores do mundo na área de pivô central, de irrigação, e o Leonardo é o responsável pela área de implantação de energia solar, energia fotovoltaica. Bom, se uma pessoa quer comprar um pivô, ou ele tem uma bacia leiteira lá, ele produz leite na propriedade dele e precisa de energia solar para tocar tanto as ordenhadeiras quanto os tanques de resfriamento, a Pivô tem estrutura, tem condição de fazer um projeto para esse tipo de Com certeza. Qualquer perfil de consumo energético do agro, a Pivô está pronta para atender, né? E a gente fala muito que as nossas soluções são muito customizadas. Então, não é só eu pegar, me dá sua fatura de energia e eu vou dimensionar. Tá, não é bem Na verdade, eu vou entender, a gente busca entender qual que é o seu perfil de consumo, aonde que está mais doendo ali dentro da sua precificação de energia, e a gente ataca exatamente aonde é necessário atacar, reduzindo o investimento e melhorando o tempo de payback. Quer dizer, inclusive ele pode até fazer um sistema, vamos dizer, um sistema híbrido, um sistema misto. Ou seja, utilizar 3 tipos de energia ao mesmo tempo. A energia diesel, motor, a energia solar fotovoltaica e também a energia convencional. Pode ser feito isso, não pode? Pode ser feito sim. Às vezes o produtor ele tem ali um transformador pequeno, ele tem grandes cargas energéticas, de energia, então ele precisa de um gerador para operar tudo, né? E a gente consegue unificar em um único painel todas as fontes de energia. Entendi. De forma a ter a maior eficiência energética possível. Entendi. Então tudo isso é possível independente do tamanho do produtor? Independente do tamanho do produtor, a gente consegue sim levar eficiência e trabalhar entregando resultados melhores para os nossos parceiros. Entendi. Bom, você que está nos acompanhando, eu estou conversando aqui com o Leonardo Gadia, ele é engenheiro eletricista e gerente geral de negócios de energia solar da empresa Pivô. Se você quiser ter mais informações, bater um papo, perguntar, tirar alguma dúvida, entre em contato com o Leonardo, você pode entrar no site da Pivô, que é www.pivô.com.br, entre em contato, bate um papo, sem compromisso nenhum, só para você, vamos dizer, matar uma curiosidade, quem sabe num futuro bem próximo, implantar um sistema desse aí na sua propriedade, que pode ter certeza absoluta que é o futuro, sim. Ele já chegou e está presente aqui. Leonardo, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado mesmo. Eu acho que esse tipo de conversa é muito boa para tirar dúvidas, e eu sei que tem muita gente que tem sim. Muito obrigado, Leonardo. Antônio, eu agradeço e a gente fica à disposição aí. Qualquer dúvida, qualquer assunto sobre isso, quiser esclarecimento, a gente está à disposição. Obrigado. Valeu. E o programa de hoje chegou ao fim, e eu termino o nosso programa com a seguinte frase: embora seja curta a vida que nos é dada pela natureza, é eterna memória de uma vida bem empregada. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. As notícias do esporte goiano e nacional do jeito que você gosta. Serra Dourada Esportes, daqui a pouco às 11h30. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.